Amados irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui em mais um vídeo para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e queremos nessa ocasião, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, final de semana santa, a Páscoa, a ressurreição, então nós queremos tratar desses assuntos. Depois do coronavírus, então, o assunto do final de semana tem sido a Páscoa. Então vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Confesso que a ignorância que a gente percebe nesses dias de pandemia, onde as pessoas no desespero manifestam sua religiosidade, isso revela para a gente de fato uma ignorância espiritual de entristecer a qualquer um. Na verdade, essa ignorância espiritual, eu não me refiro exatamente aos incrédulos, porque dos incrédulos, dos ímpios, dos pagãos, dos não cristãos, não temos que esperar uma expressão de fé bíblica, é claro. Eles naturalmente vão expressar a sua fé de acordo com aquilo que eles acreditam. E por isso que a gente vê tanta coisa esquisita, contra o bom senso e absurdas em nome da fé. Mas essa ignorância espiritual da qual estou falando, a gente percebe dentro da própria igreja, no meio do povo de Deus. Você vê cristãos que estão pensando na Páscoa como uma festa a ser celebrada. E, pior ainda, cristãos que correm para o comércio para comprar um ovo de Páscoa para os filhos, para dar de presente ou para si mesmo. Então, esta atitude revela de fato uma ignorância tremenda acerca da Páscoa, sem ainda nós considerarmos que a Páscoa é celebrada, de modo geral, de uma maneira até cômica, né? Coelho, ovo de chocolate, coisa que não tem nada a ver. Então, o que é a Páscoa, na verdade? A Páscoa ela é uma cerimônia instituída por Deus. E a Páscoa foi instituída por Deus na noite em que precedeu a saída do povo do Egito. O povo de Deus havia estado ali 400 anos cativos. Chegou o momento da libertação. E antes de saírem de viagem, na última praga que Deus trouxe sobre o Egito, a morte dos primogênitos, ali também é instituída a Páscoa, que seria uma festa, uma cerimônia a ser celebrada pelo judeu de tempo em tempo. E essa celebração da Páscoa iria trazer para o judeu a lembrança daquele grande evento, daquela grande libertação que Deus trouxe ao seu povo, tirando-os do Egito. E também aquele grande livramento de livrar os primogênitos dos judeus da 10ª praga do Egito. Então a Páscoa deveria trazer isso na mente dos judeus. Por isso, de tempo em tempo, era uma festa a ser celebrada pelos judeus e essa festa foi celebrada até por Cristo, quando Cristo chega e então celebra a última Páscoa com os seus discípulos. Então, quem hoje volta-se para a Páscoa como uma festa a ser celebrada, é porque ainda não entendeu que em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nós temos a última Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A instituição da ceia, que foi na última Páscoa, você vai encontrá-la no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, também na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17. Mas a narrativa de Lucas é a narrativa mais completa acerca da Páscoa, segundo alguns estudiosos. E nós vamos ler esse texto para tecer alguns comentários. Mas antes de ler o texto, pensemos na Páscoa hoje.
Hoje, na verdade, a Páscoa é um motivo para o comércio. Quem luta para manter de pé essa celebração da Páscoa, na verdade, é o comércio. E os políticos que querem satisfazer os seus desejos, agradar os comerciantes, então junta-se a política e o comércio para manter essa festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. E pensando nisso, eu me lembrei do que a Bíblia nos ensina em Atos, no capítulo 19, quando Paulo está em Éfeso, e ali ele começa a pregar o Evangelho, e então isso provocou na cidade conversão, e muitos que adoravam aos deuses pagãos, e Demétrio, por exemplo, que sobrevivia às custas do paganismo daquele povo, ele fazia imagem da deusa Diana e vendia, era essa a função dos ourives ali. Então, com a pregação do Evangelho e a conversão do povo, abandonando isso, eles perderam o comércio daquelas imagens. Então, isso levou com que eles reclamassem e denunciassem os apóstolos, Paulo e seus companheiros, e eles tiveram consequências terríveis por causa disso. E hoje não é diferente. A sociedade, o comércio mantém a Páscoa não por questão da verdade bíblica, mas eles não estão nem aí para a verdade bíblica. Eles não querem nem saber o que significa, o que deixa de significar. O que eles querem é vender, é comercializar. E isso interessa a todo mundo, na verdade. E às vezes, muitos cristãos acabam fomentando esse comércio, quando então se entregam ao consumo dos ovos de Páscoa e entra nessa celebração da Páscoa. A passagem de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 7, diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali farei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas, capítulo 22. Nessa narrativa, nós podemos observar que Jesus, ele como bom judeu e obediente à Escritura, obediente à palavra de Deus, então ele também se propõe a celebrar a Páscoa. Jesus fazia isso, ele obedecia às ordenanças do Pai Celestial. Então ele ordena aos discípulos que preparassem o lugar
para então comerem a Páscoa. E na verdade o lugar já estava até preparado por Jesus. Ele então designa para que eles fossem, e como de fato Jesus falou, os discípulos foram e encontraram, exatamente como ele havia dito. E ele então se reúne com os discípulos para comer a Páscoa, e ele diz no verso 15: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Ou seja, Jesus desejava ansiosamente participar daquele momento. E, naturalmente, naquela hora eles estavam lembrando do que a Páscoa representava: a libertação do povo do cativeiro egípcio. Aquele momento em que Deus operou um grande milagre na vida do povo, trazendo o povo, através de um milagre espetacular, que é a travessia do Mar Vermelho, levando para uma nova vida. Então isso tudo estava na mente dos judeus. E Jesus desejava ansiosamente. É interessante isso. Às vezes eu fico observando na vida da igreja aquele desejo de participar dos cultos, de participar da adoração, de participar da ceia do Senhor. Às vezes você não vê um desejo assim tão forte por parte de muitos, mas outros sim, demonstram de fato esse desejo ardente de estar na presença de Deus, obedecendo e fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Jesus estava consciente de que essa era a sua última Páscoa com os discípulos, antes do meu sofrimento, diz ele. Ele iria para a cruz, ele iria sofrer em nosso lugar. Então, nessa passagem, Jesus afirma aos discípulos: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele, tomando o cálice, deu aos discípulos e repartiu entre eles, e ele diz mais uma vez: não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Nessas palavras de Jesus, a gente observa que ele está ali reunido com os discípulos naquela Páscoa. Diante dele, ele está vendo o sofrimento que ele vai passar, mas também ele já anuncia aos discípulos que o reino de Deus viria na sua plenitude, na sua consumação final, quando ele, Jesus, voltar. Então, nesse momento, Jesus celebra a Páscoa e ali ele institui a ceia, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos: esse é o meu corpo, e fazei isto em memória de mim. Depois, tomando o cálice, da mesma forma, esse cálice da nova aliança derramado em favor de vós. Então, bebei dele todos vós. A mesma ordem que Jesus deu para que os discípulos comessem o corpo, também deu para que eles bebessem o cálice. E quando Jesus fala aqui de uma nova aliança, não é no sentido de uma outra aliança, mas nova no sentido de ter agora um novo aspecto, uma nova forma, mas não no sentido de outra. E isso é incompreensível por nós quando entendemos que nós, agora em Cristo, somos novas criaturas. Somos novas criaturas, mas continuamos a ser as pessoas que éramos. Uma transformação, uma mudança, uma nova forma, alguma coisa diferente, valores diferentes, pensamento diferente. Mas somos novas criaturas, agora em Cristo. Então, a outra aliança não é outra no sentido de nova, mas a mesma aliança que Deus fez com Abraão, que Deus fez com os nossos antepassados. A aliança que foi estabelecida lá em Gênesis 17, a promessa. Então, essa aliança que Jesus está se referindo agora, o cálice da nova aliança do meu sangue, que agora não seria mais celebrada com sangue de animais, mas era o seu sangue derramado na cruz em nosso lugar. Um sacrifício que não iria mais se repetir, mas um sacrifício que era um único sacrifício de uma vez por toda. Era o sacrifício que ele iria
realizar em nosso lugar. Portanto, amados, então a Páscoa, na verdade, ela não é uma festa cristã. Nós não devemos celebrar a Páscoa. O que nós temos que fazer é participar da ceia do Senhor. É preciso conhecer a Escritura. É preciso conhecer Jesus e na qualidade ou na condição de discípulos de Jesus, nós temos que participar da ceia do Senhor. Comer o pão, beber o cálice em memória dele, fazendo isso com consciência do que estamos fazendo. Então, para nós cristãos, não é mais a Páscoa, mas é a ceia. Infelizmente, a falta de conhecimento de Deus e da palavra de Deus é que leva muitos cristãos ainda hoje se voltarem para a Páscoa antiga. E, infelizmente, às vezes, valorizam mais a Páscoa do que a própria ceia do Senhor. Essa falta de conhecimento, ela não é coisa nova dos nossos dias. Você observa isso no livro de Oséias, no capítulo 4, quando o profeta Oséias repreende o povo porque faltava conhecimento de Deus na vida do seu povo. Ele não está falando dos ímpios. O meu povo erra porque lhes falta conhecimento de Deus. Então nós precisamos conhecer Deus, conhecer a Bíblia. E isso não é só ir à igreja. Muitos hoje pensam que a vida cristã se resume em ir à igreja, em entregar seus dízimos e ofertas e ponto final. Não. Nós temos que conhecer Deus. E a maneira de conhecer Deus é através da Escritura, é examinando a Bíblia, estudando a Escritura. Por isso que na época de Jesus, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele repreende os saduceus, que eram um grupo de judeus, conhecedores da lei, mas que estavam errando porque lhes faltava conhecimento. Jesus, depois de uma pergunta que eles fizeram, Jesus responde, afirma, diz a eles, vocês erram porque lhes faltam conhecimento. Então nós precisamos buscar esse conhecimento. E isso exige de nós disposição, disciplina, vontade. Você precisa entender que é importante para a sua vida. E você necessita do conhecimento de Deus. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa frequentar uma igreja onde tenha uma escola bíblica, onde você possa estudar a Escritura, onde tenha estudo bíblico, que você possa examinar a Bíblia Sagrada, onde tenha uma pregação que você possa conhecer a Bíblia. Então isso é importante para nós. A Páscoa, então, amados, é isso. Não é uma festa cristã, ela não é uma festa que deve ser celebrada por nós. É algo passado. Temos muito a aprender com a Páscoa, mas hoje, na verdade, a ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Que Deus nos ajude a entender essa verdade e a valorizar corretamente o que Jesus ensinou através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.